Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Já estão valendo os novos preços dos combustíveis nas refinarias em todo o país, mas a redução de preços ainda não chegou às bombas em várias cidades. Operação prende suspeitos de uma quadrilha que troca etiquetas de bagagens no aeroporto de Guarulhos para enviar drogas para o exterior. No Rio, uma força-tarefa começa a retirar embarcações e cascos abandonados na Baía de Guanabara. E ainda no Dia Internacional contra a LGBTfobia, iniciativas para celebrar a data e combater a violência e o preconceito. Quarta-feira, dia 17 de maio, Brasil TV começa agora. A Petrobras anunciou ontem uma redução no valor dos combustíveis nas refinarias depois de uma mudança na política de preços. Mas antes de comemorar, tem que ficar de olho para não cair em golpes. No Distrito Federal, o Procon foi atrás daqueles postos que aumentaram o preço para depois fingirem que abaixou. É o tipo de cena que o motorista gosta de ver. Hoje de manhã, o preço da gasolina, que estava a R$ 5,39, foi atualizado para baixo. R$ 5,19 nesse posto no centro de Taguatinga. Na marginal da EPTG, em Águas Claras, também teve posto baixando o preço. Amanheceu com o litro da gasolina a R$ 5,79 e minutos depois, o preço foi para R$ 5,37. Ontem, a Petrobras anunciou uma redução de 40 centavos no litro da gasolina e de 44 centavos no litro do diesel para as distribuidoras. E também uma mudança na política de preços dos combustíveis. Os valores não serão mais obrigatoriamente atrelados ao preço do petróleo no mercado internacional, que agora servirá apenas como referência. A gente abastece por semana, geralmente em torno de uns R$300. Por semana? Por semana. Nesse outro posto, também na marginal da EPTG em Águas Claras, o litro da gasolina estava a R$ 5,49 hoje de manhã. Ontem, o preço era R$ 5,79. Apesar da diferença de 40 centavos, essa ainda não é a redução anunciada pelo governo. O Sindicato dos Donos de Postos diz que nas bombas os preços não vão cair tanto. Não é 40 centavos que vai cair. 40 centavos cai lá na refinaria. Porém, a gasolina que o cidadão brasiliense abastece, todo cidadão brasileiro, é composta de 73% de gasolina, dessa de 40 centavos e 27% de etanol. Então você tem que pegar 73% dos 40 centavos. Por isso que sempre sai qual é o impacto na gasolina da bomba, que é de 29 centavos. Hoje cedo nós recebemos muitas mensagens de motoristas indignados. O Eric disse que ontem mesmo os donos dos postos aumentaram os preços dos combustíveis. Quando vem diminuição, os preços voltam para o valor que estavam antes. O Donizete também notou. Disse que o preço da gasolina estava a R$ 5,49 em quase todos os postos de Ceilândia, Recanto das Emas e EPNB. E que só foi anunciar a redução e muitos mudaram o preço para R$ 5,79. O Procon está de olho. Segundo os fiscais, só ontem foram 8 denúncias de postos que começaram a semana com valores baixos, depois subiram os preços para agora diminuir de novo. Uma das denúncias foi sobre esse posto no setor hoteleiro sul. Os fiscais do Procon pediram para checar os preços no sistema e as notas fiscais de compra dos combustíveis. Mas no fim, não comprovaram a fraude. Segundo eles, o posto estava com a gasolina a R$ 5,39 desde domingo. Mas quem abastece todo dia diz que isso acontece direto. É comum, às vezes você passa de manhã, está um preço, aí quando você passa à tarde ele já tem mudado o valor da tabela, né? O representante dos donos de postos deu essa justificativa. Alguns postos decidiram se reposicionar. Isso é muito natural. Em dezembro, quando você faz compra de Natal, é um preço. Chega em janeiro, é outro preço. É promoção. O cara perde cliente, vai buscar cliente. Isso é muito comum no mercado. Ele se reposicionou. Obviamente, com uma coincidência, acabou coincidindo com o reajuste da Petrópolis, que ninguém sabia quando ia fazer. E ele já avisou. Vai ter aumento de preço no mês que vem. A partir de 1º de junho, aumento de 20 centavos na gasolina por causa do novo ICMS que vai ser cobrado.
Agora vamos saber como estão os preços dos combustíveis no Recife com o Danilo César. Olá Marcelo, tudo bem? Aqui no Recife, muitos motoristas vieram aos postos de combustível na esperança de já conseguir encontrar a gasolina com um preço reduzido. Os motoristas estão esperançosos, estão com expectativa que baixe dos R$5. A média aqui no Recife, na região metropolitana, fica entre R$ 5,05, R$ 5,09 o litro da gasolina e R$ 5,19, R$ 5,29 o litro do diesel. Mas a expectativa é que pelo menos amanhã ou no fim de semana, esse preço já chegue mais baixo nas bombas aqui nos postos de combustíveis do Recife. Danilo César do Recife para o Brasil TV. No Acre, o preço da gasolina é o mais caro do país e por lá nada mudou por enquanto. Em Rio Branco, a redução no valor dos combustíveis e do gás de cozinha ainda não chegou ao consumidor final. Os novos valores devem entrar em vigor entre esta quinta e sexta-feira. Atualmente, o preço médio do litro da gasolina na capital acreana é de R$ 6,25 e R$ 6,30 o diesel. Com a nova política de reajuste dos combustíveis anunciada pela Petrobras, a expectativa é que o litro da gasolina fique entre R$ 6,00 e R$ 6,05 e o diesel pouco abaixo dos R$ 6,00. Voltamos com você, Marcele. Pois é, mas em São Luís já tem posto vendendo a gasolina abaixo dos R$ 5,00. Olá, boa tarde. Hoje aqui em São Luís já é possível encontrar postos de combustíveis comercializando a gasolina abaixo de R$ 5,00, mas não é a realidade da maioria dos estabelecimentos. A justificativa, de acordo com o sindicato que representa os revendedores do produto aqui do Maranhão, é que boa parte dos postos ainda está comercializando estoque antigo. À medida que esse produto for renovado, aí sim, até o fim da semana, o consumidor pode perceber uma diferença aqui nas bombas. Não é diferente com relação ao cenário do diesel, aqui na região metropolitana de São Luís e também no interior do estado. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos GLP comum, que também foi anúncio da Petrobras de redução, ainda não surtiu efeito para os consumidores maranhenses. O valor médio comercializado aqui da capital e no interior do estado pode variar entre R$ 100 e até R$ 120. De São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Os buracos na pista da rodovia 316, no Maranhão, provocou mais um acidente hoje de manhã com um caminhão. A BR-316 está em situação crítica em vários trechos entre a região do Vale do Pindaré, no centro do Maranhão, e a divisa com o Pará. Mas no município de Zedoca, a situação é muito pior. Lá, ontem à tarde, um caminhão tombou num local onde já havia uma carreta atolada. O veículo carregado de MDF, que é um tipo de madeira artificial, tombou para o lado quando o motorista foi tentar se desviar dessa carreta que já estava atolada. O motorista saiu sem ferimentos, mas o prejuízo com a carga foi grande. Hoje pela manhã o trânsito continuou lento no local porque a carreta tombada continuava lá. Um caminhão carregado de frutas, verduras e legumes também atolou ao tentar passar ao lado da carreta tombada. Os motoristas reclamam muito dessa situação da BR-316, que já se arrasta por cerca de 4 anos. O DENIT já iniciou obras vindo no sentido Pará-Maranhão, mas até agora não foi suficiente para resolver de vez o problema. As chuvas também têm atrapalhado. O DENIT disse que ainda esta semana iniciará obras emergenciais nesse trecho onde esses veículos atolam praticamente a toda hora no município de Zedoca. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Um desdobramento da Operação Iraúna da Polícia Federal prendeu hoje cedo mais um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, na verdade, que fica em Guarulhos. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que trocava etiquetas de bagagens para enviar drogas para o exterior. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. E este suspeito foi preso aqui em Guarulhos, onde fica o Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele é funcionário de uma empresa que presta serviço para o aeroporto, uma terceirizada, mas ele não estava trabalhando no momento. Ele estava fora do aeroporto quando foi preso essa manhã. Depois foi trazido para a delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento e levado
então, na sequência, até o presídio. O outro mandado de prisão, ele ainda não foi cumprido. A polícia ainda vai cumprir esse segundo mandado de prisão. Os dois alvos da operação, eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que trocam as etiquetas das bagagens dos passageiros. Depois que o passageiro despacha a mala, eles trocam essa etiqueta, pegam da mala do passageiro a etiqueta e colocam numa bagagem com droga para mandar a droga para fora do Brasil sem chamar a atenção. Estes dois suspeitos, segundo a investigação, tem envolvimento nessa troca das etiquetas aqui no aeroporto. Essa operação ela começou ainda em abril, depois que 2 brasileiras foram presas injustamente na Alemanha, levando drogas. As drogas, claro, não eram delas. Vamos relembrar como começou essa operação. Esta é a segunda fase da Operação Iraúna. No começo de abril, policiais federais prenderam 6 pessoas suspeitas de enviar cocaína para o exterior. Todos trabalhavam em empresas que prestam serviço no Aeroporto Internacional de São Paulo. A polícia chegou até a quadrilha depois que a médica veterinária Gianni Paolini e a personal trainer Katina Bahia foram presas por tráfico de drogas na Alemanha e negaram ser donas das bagagens. As 2 brasileiras são casadas há 12 anos e viajavam de férias para a Europa. As investigações apontaram que elas foram vítimas de golpistas que trocaram as malas delas por bagagem com droga. Segundo a polícia, as jovens despacharam as malas em Goiânia. Mas em São Paulo, um funcionário colocou as etiquetas de identificação da bagagem delas em 2 malas carregadas com 40 quilos de cocaína. As malas seguiram para Frankfurt, na Alemanha. Gianni e Katina passaram mais de um mês no presídio feminino em Frankfurt, até que a justiça alemã reconheceu as provas enviadas pelo governo brasileiro de que elas eram inocentes. Chegamos! Agora a Polícia Federal investiga a participação dessa quadrilha em outros aeroportos. Inclusive a Polícia Federal de Goiás diz que já identificou vítimas no estado de Goiás desta quadrilha de tráfico internacional de drogas e que conta com a cooperação internacional para também prender a outra ponta, né? Quem recebe essa droga fora do Brasil. Na região metropolitana do Recife, 15 mulheres foram encontradas em Igaraçu, sendo submetidas a condições comparáveis à escravidão. Elas eram exploradas sexualmente e mantidas em quartos com grades. A operação das Polícias Civil e Rodoviária Federal, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, resultou na prisão de 4 pessoas. 2 casas que funcionavam como pontos de prostituição foram fechadas, as 2 em Igaraçu. No primeiro local, a polícia prendeu uma mulher de 65 anos, suspeita de exploração sexual e de manter uma casa de prostituição, o que é proibido. De acordo com a polícia, 15 mulheres eram mantidas na casa, em condições semelhantes à escravidão. Eram mantidas trancadas em quartos e obrigadas a repassar parte dos ganhos com os programas. Elas, de fato, estavam reduzidas à condição análoga à escravidão, porque nesse estabelecimento elas não poderiam se ausentar aos finais de semana, caso não fosse cumprido, acertado com o estabelecimento, com a casa de prostituição, em reter valores em comissão, elas também eram proibidas de sair do estabelecimento. Os quartos possuíam grades nas janelas, grades no teto, ferrolhos pelo lado de fora das portas. Então existiam, inclusive, avisos ostensivos nos corredores dos quartos, com esses alertas das mulheres terem que permanecer aos finais de semana reclusas naquele ambiente. Informalmente, elas, no ambiente, nos falavam de valores variados, em torno de 100, de 150 reais, mas todas elas deixando claro que existia sim o pagamento de uma comissão para a proprietária do estabelecimento. Na segunda casa de prostituição, 3 homens foram presos. Um homem de 65 anos por ser o dono do local e os outros 2 por oferecerem bebida alcoólica para menores de idade. E mais um absurdo, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 5 pessoas suspeitas de violência sexual contra crianças e adolescentes. É mais uma fase da Operação Caminhos Seguros. A Operação Caminhos Seguros é uma operação em parceria aí
entre a Polícia Civil, o Ministério da Justiça e é realizada em todo o país hoje. E aqui em Belo Horizonte, em Contagem, 5 homens foram presos já para cumprirem a pena a qual foram condenados. Hoje foi realizada uma etapa muito importante aí da nossa programação do Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo do mês, a Polícia Civil vem realizando aí diversas campanhas preventivas, educativas, e na data de hoje nós realizamos uma operação com o cumprimento de 8 mandados de prisão contra autores de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Conseguimos aí êxito na prisão de 5 desses autores. Uma força-tarefa deu início à retirada de embarcações e cascos abandonados na Baía de Guanabara. Essas carcaças representam um risco ao meio ambiente e à segurança da navegação. Com tantas embarcações à deriva, a vista da Baía de Guanabara fica mais parecida com a de um cemitério em pleno mar. Esse barco de madeira de 20 metros de comprimento estava abandonado há mais de 10 anos na altura do porto de Niterói, próximo à área de manobras, atrapalhando a navegação. Ele é um entre 51 cascos de navios e embarcações abandonados, mapeados num trabalho conjunto entre a Capitania dos Portos, a Autoridade Portuária e Governo do Estado do Rio. A remoção teve o auxílio de uma balsa com uma escavadeira e guindastes. Cada embarcação demanda uma atividade, cada embarcação tem uma dimensão, cada embarcação tem um risco e todas elas estão sendo avaliadas. Eu acredito que aí, no mínimo, nós estamos com um ano, de 12 meses a 18 meses, para poder fazer esse trabalho, se todos nós tivermos desse esforço concentrado. Em novembro do ano passado, o navio graneleiro São Luís, que estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016, bateu na ponte Rio-Niterói. Depois do acidente, ele foi rebocado e hoje está atracado no Porto do Rio. O motorista gravou o momento da colisão. Bateu na ponte aqui, O acidente ligou o alerta para o risco das embarcações à deriva. O levantamento das embarcações abandonadas foi o ponto de partida para um processo administrativo. Os donos que não retirarem os barcos podem perder a propriedade. Cumprindo a recomendação do INEA, o órgão ambiental do governo do estado, os restos das embarcações são levados para o porto e avaliados. Depois disso, será decidido o que vai para reciclagem e o que pode ser levado para as empresas responsáveis pelo processo de descarte. Esse material vai todo para uma área de descarte que o INEA reconhece e de lá nós vamos ver qual material que ainda pode ser reutilizado e que realmente vai ser abandonado, jogado fora. A seguir, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, o LAFEP, voltou a produzir vitamina C e vários outros produtos e remédios podem ser adquiridos com preços bem mais em conta. Te conto já já. Brasil TV de volta falando do LAFEP, o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. Ele vende remédios mais baratos se comparados com os vendidos nas farmácias comuns e agora está voltando a produzir vitamina C. Até o ano que vem, o laboratório pretende colocar à venda outros produtos mais em conta, como protetor solar e repelente. Nestes comprimidos, o fortalecimento do sistema imunológico. A famosa vitamina C é essencial para o nosso corpo, mas nem sempre a gente produz a quantidade suficiente e os comprimidos podem não ser de fácil acesso para todos. Por isso, agora, depois de 10 anos, o LAFEP, Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, voltou a produzir e comercializar a vitamina C a baixo custo. Naquele momento, por determinação da Anvisa, as exigências que ela colocava, caberia ao LAFEP fazer investimentos elevados, e que naquele momento não era possível. Então, estrategicamente, ele decidiu trabalhar bem, mais forte, no atendimento aos medicamentos estratégicos do Ministério da Saúde, se preparar, se estruturar, para que nesse momento a gente pudesse fazer o lançamento da nova vitamina C. Em vez de uma cartelinha com 10 comprimidos, agora a vitamina C vem em 30 comprimidos por frasco.
É uma embalagem mais segura, que dobra a validade de 12 para 24 meses. Nesse primeiro momento, a produção vai ficar na casa dos quase 500 mil comprimidos de vitamina C, mas a capacidade é para produzir até 2,5 milhões de comprimidos. E com os investimentos previstos para até o fim do ano que vem, lançamentos de novas vitaminas devem acontecer em breve. 16 milhões de reais foram investidos até agora. Uma nova unidade de produção foi construída e um centro de pesquisa e desenvolvimento foi erguido para ser uma espécie de berço dos medicamentos. Os medicamentos que a gente já tem no mercado, então a gente pode trabalhar nele, a gente pode testar e a gente pode ajudar a produção a melhorar o processo. Assim como fazer desenvolvimento de novos medicamentos, como, por exemplo, o medicamento para hanseníase, que a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, para o desenvolvimento. O laboratório é público e referência mundial na produção de medicamentos contra a doença de Chagas, além de referência nacional para medicamentos no tratamento da esquizofrenia e transtorno bipolar. Nós estamos investindo agora cerca de 120 milhões de reais entre infraestrutura e equipamentos. Então a gente vai dar um salto aí de produção, saindo de uma produção em torno de 100 milhões, 190 milhões para 500 milhões de comprimidos por ano. Então isso é um salto realmente gigantesco que requer muito investimento, tanto de pessoal como de equipamentos, como em área produtiva. As unidades de produção estão sendo ampliadas e até o ano que vem a meta é também o desenvolvimento e a comercialização de protetor solar e repelentes a baixo custo para a população. E no Dia Internacional contra a Homofobia, a gente mostra iniciativas que celebram e ajudam a trazer mais dignidade à população LGBTQIA+, que em pleno século XXI ainda sofre diariamente com preconceito. E pior, com a violência. Na região metropolitana de São Paulo, um crime de intolerância é registrado a cada 10 horas. Nossa equipe foi até o ABC mostrar um projeto que está mudando vidas. Sala, cozinha, banheiros, biblioteca. Para acolher, o ambiente precisa ser familiar. E é essa a estrutura da Casa Neon Cunha, em São Bernardo do Campo. Um lugar de apoio para a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. É bom a gente ter um lugar para acolher, né? É bom a gente ter um lugar para a gente poder chegar, tomar um banho, almoçar, tomar um café. É bom a gente ter um apoio, porque tem lugar que a gente vai, a gente não tem apoio nenhum. Eu já fui agredida na rua, eu já fui agredida só por motivo de ser trans, né? De ser uma mulher trans. É nesse espaço que as pessoas atendidas pela casa fazem o primeiro contato com o psicólogo. Aqui é feita uma triagem para entender quais são as necessidades dessa pessoa e aí sim começa esse atendimento individualizado. O relato é quase que unânime, né? Porque o mercado de trabalho ele é completamente fechado para essa população, né? Então a gente fala que a prostituição acaba sendo quase que um destino, né? Não é uma escolha delas estarem na rua. A Atena frequenta a casa há quase 2 anos. Já passou por cursos de qualificação profissional e diz que sem esse projeto não faz ideia de como seria a própria vida. As pessoas lá fora são ruins, né? Não é muitas pessoas que vê a gente como cidadãos, então, quer matar, quer bater, né? Então, um lugar desse pra gente é uma salvação, né? No primeiro trimestre de 2022, foram registrados 315 casos de homofobia e transfobia nas cidades da região metropolitana. Neste ano, foram 229. Apesar da queda de 29%, ainda é um número alto, já que representa uma média de 2,5 casos por dia. As pessoas LGBTQIA+, estão existindo nos espaços públicos, se manifestando, se fazendo visível, e isso faz com que também elas possam denunciar mais as violências e não mais suportar essas violências caladas. Ele ainda lembra que é preciso avançar na investigação e punição de quem comete esses crimes. Em todo o Brasil, mais da metade dos denunciados por violar direitos de pessoas LGBTQIA+, continuou em liberdade, e menos de 3% foram presos. Há também uma necessidade de mudar a cultura dos próprios agentes públicos,
das pessoas envolvidas no sistema de polícia, no sistema de justiça, tanto o Ministério Público como a magistratura. Por enquanto, o cenário que a gente vê ainda é de muita impunidade, de muita discriminação institucional por parte desses órgãos que deveriam socorrer as vítimas de LGBTfobia. Respeito ao mínimo, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.